Uma noiva prestes a dizer sim no altar. Um noivo que faz perguntas demais. Uma propriedade de família que vale mais do que parece. E um bilhete escondido no buquê, com apenas 3 palavras. Pai, me ajude. Às vezes, as verdades mais dolorosas aparecem nos momentos em que menos esperamos. E essa é uma história sobre coragem, família e os sinais que escolhemos ignorar até que seja tarde demais. Antes de começarmos essa história, incrível! Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Meu nome é Ji-won Park. Tenho 28 anos e, até 3 semanas atrás, eu acreditava que tinha encontrado o amor da minha vida. Cresci em Yeongdong, uma região de colinas suaves no interior da Coreia do Sul, onde minha família possui um rancho que se estende por hectares de terra verde e fértil. E não é o tipo de propriedade que aparece em revistas de luxo, mas tem valor. Muito valor. Meu avô comprou essas terras há décadas, quando ninguém acreditava que aquela região se tornaria um ponto estratégico para desenvolvimento imobiliário. Hoje, empresas de Seul aparecem de vez em quando oferecendo propostas absurdas para comprar nosso terreno. Meu pai sempre recusa. Ele diz que essa terra tem história, tem raízes, tem o suor de 3 gerações. E eu sempre concordei com ele. Eu conheci Min Jae há 2 anos, em um evento corporativo em Seul. Ele trabalhava em uma empresa de consultoria financeira e tinha aquele jeito confiante de quem sabe exatamente o que quer da vida. Cabelo preto bem cortado, terno sob medida, sorriso que parecia sincero. Nos primeiros meses, ele me encantou com jantares românticos, mensagens carinhosas e uma atenção que eu nunca tinha recebido de ninguém. Depois de 6 meses, ele me pediu em casamento. Foi no topo de Namsan Tower, com Seul iluminada aos nossos pés. Eu disse sim sem hesitar. Meus pais ficaram felizes. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai, mais reservado como sempre, apenas sorriu e disse: se ele te faz feliz, Ji-won, então você tem nossa bênção. Foi tudo perfeito, até começar a não ser. As primeiras perguntas surgiram de forma casual. Estávamos jantando, né? Em casa. E Min Jae olhou pela janela da sala, observando a extensão das terras da família. Ji-won, vocês nunca pensaram em vender parte disso? Ele perguntou, com um tom leve demais. Eu ri. Meu pai jamais venderia. Essa terra é parte da nossa história. Entendo, ele disse, mas continuou olhando pela janela. Mas você já pensou no potencial? Imagina quantos projetos poderiam ser desenvolvidos aqui. Hotéis, condomínios. Seria uma fortuna. Na época, achei que era apenas curiosidade. Talvez ele estivesse tentando entender melhor minha família. Mas as perguntas continuaram. Quanto vale essa propriedade, mais ou menos? Seu pai tem algum documento que comprova a posse total do terreno? Vocês já receberam propostas de empresas grandes? Cada pergunta era envolta em sorrisos e toques carinhosos, mas começaram a se acumular na minha cabeça como pequenas pedras desconfortáveis. 3 semanas antes do casamento, algo aconteceu que mudou tudo. Era uma tarde de sexta-feira. Eu tinha voltado mais cedo do trabalho e decidi passar no apartamento de Min Jae para fazer uma surpresa. Ele me disse que estaria em reuniões o dia todo, mas eu queria deixar uma sobremesa que minha mãe tinha preparado. Usei a chave que ele me deu meses atrás e entrei silenciosamente. O apartamento estava em Minas e silêncio, e pensei que ele ainda não tivesse chegado. Deixei a caixa de sobremesa na bancada da cozinha e estava prestes a sair quando ouvi vozes vindas do escritório dele. Parei. Não era só a voz de Min Jae. Havia outra pessoa com ele. Eu não deveria ter escutado. Eu sei disso. Mas algo no tom da conversa me fez hesitar. Quanto tempo você acha que vai demorar até conseguir acesso aos documentos? Uma voz masculina desconhecida perguntou. Meu coração deu um pequeno salto. Documentos? Depois do casamento, vai ser mais fácil, respondeu Min Jae. Ji-won confia em mim. Ela vai assinar o que eu pedir. O pai dela é mais difícil, mas se eu conseguir convencer a filha, o resto é só questão de tempo. Senti o chão desaparecer sob meus pés. E se ela desconfiar? A outra voz perguntou. Min Jae riu. Foi uma risada curta, fria. Ela não vai. Ji-won é ingênua.
Ela acredita em amor verdadeiro e em finais felizes. Desde o começo, eu sabia que ela seria a chave para acessar aquela propriedade. O avô dela foi esperto ao comprar aquela terra, mas a família é descuidada com papelada. Vai ser fácil. Minhas mãos tremiam tanto que precisei me segurar na parede. E depois que você conseguir os documentos, vamos transferir a propriedade para a empresa intermediária que montamos. Ji-won nem vai perceber até que seja tarde demais. Quando ela descobrir, já vai estar tudo no nome da empresa. E eu vou estar com uma boa parte do lucro. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Era como se cada palavra dele estivesse rasgando algo dentro de mim. Você é frio, cara. O outro homem riu. Casar com ela só por isso. Negócios são negócios. Min-jae interrompeu. E essa propriedade vale milhões. Vale a pena aguentar. Mais alguns meses de teatrinho romântico. Saí do apartamento sem fazer barulho. Não sei como consegui chegar até o carro. Dirigi até um estacionamento vazio. E fiquei ali, sozinha, tentando processar tudo. Min-jae não me amava. Nunca me amou. Ele me via como uma ferramenta. Uma chave para acessar o que realmente queria. A terra da minha família. Chorei até não ter mais lágrimas. Então, limpei o rosto e tomei uma decisão. Eu não ia deixar ele destruir minha família, mas não podia simplesmente cancelar o casamento. Se eu fizesse isso, ele ia desconfiar, ia recuar. Talvez até conseguisse encontrar outra forma de conseguir o que queria. Não. Eu precisava de provas concretas. Precisava expor tudo na frente de todos. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Sorri para Min-jae, respondi suas mensagens, fingi que ainda estava empolgada com o casamento. E, enquanto isso, comecei a investigar. Procurei documentos no apartamento dele quando ele não estava. Encontrei papéis de uma empresa chamada Hanil Development, que eu nunca tinha ouvido falar. Encontrei e-mails impressos com propostas de compra da nossa propriedade, todas direcionadas a ele. Encontrei até um contrato preliminar, já com campos preenchidos para transferência de posse. Tirei fotos de tudo. Também descobri que o sócio com quem ele conversava naquela tarde era um homem chamado Kang Hyung-woo, um empresário conhecido por comprar terrenos de famílias em situação vulnerável por preços irrisórios. Min-jae não estava sozinho nisso. Ele fazia parte de um esquema maior, mas ainda faltava uma peça. Como expor tudo sem que ele fugisse antes? Foi quando tive a ideia do bilhete. O casamento seria em uma semana. Haveria mais de 200 convidados, incluindo amigos da família, parentes distantes, colegas de trabalho de ambos os lados. E, claro, meu pai estaria lá. Se eu colocasse um bilhete discreto no meu buquê, pedindo ajuda ao meu pai, ele entenderia. Meu pai sempre foi observador. Ele ia perceber que algo estava errado. E, quando ele interviesse, eu teria a chance de expor Min-jae na frente de todos. Seria arriscado, mas era a única forma de garantir que ele não escapasse. Nos últimos dias antes do casamento, Min-jae ficou ainda mais atencioso. Trazia flores todos os dias. Dizia o quanto me amava. Dizia o quanto estava ansioso para passarmos o resto da vida juntos. Cada palavra dele era uma mentira, e cada mentira me deixava mais determinada. Na noite anterior ao casamento, minha mãe entrou no meu quarto com uma caixa de madeira antiga. Ji-won, ela disse, sentando-se ao meu lado na cama. Isso pertenceu à sua avó. Ela me deu no dia do meu casamento. E agora eu quero que você tenha. Abri a caixa. Dentro, havia um colar de pérolas delicado e uma foto antiga em preto e branco. Sua avó sempre dizia que um casamento não é só sobre amor. Minha mãe continuou, com os olhos marejados. É sobre confiança, sobre construir algo juntos, sobre respeitar a história um do outro. Engoli em seco. Queria contar tudo para ela. Queria dizer que o homem com quem eu ia me casar no dia seguinte não merecia estar na mesma sala que minha família. Mas segurei as palavras. Obrigada, mãe. Foi tudo que consegui dizer. Ela me abraçou e saiu do quarto, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Passei a noite inteira acordada, revisando o plano na minha cabeça. Escrevi o bilhete em um papel pequeno e dobrado. Pai, me ajude. Guardei as provas em um envelope lacrado, que deixei com minha prima de confiança.
Ela tinha instruções para entregar o envelope ao meu pai, caso eu fizesse um sinal específico durante a cerimônia. Tudo estava pronto. Na manhã do casamento, acordei com o estômago revirado. O salão estava decorado com flores brancas e velas perfumadas. A luz do sol entrava pelas janelas altas, criando um ambiente quase irreal. Eu deveria estar feliz, deveria estar radiante, mas tudo o que eu sentia era um peso no peito. Coloquei o vestido de noiva, branco, elegante, com rendas delicadas. Minha mãe ajudou a prender o véu e segurou minhas mãos com força. Você está linda, Ji-won. Forcei um sorriso. Peguei o buquê de rosas brancas e, discretamente, deslizei o pequeno bilhete entre as flores. Respirei fundo. Era a hora. A música começou. Era aquela melodia clássica que todas as noivas escolhem, suave e envolvente, enchendo o salão com uma falsa sensação de paz. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Segurei o buquê com força, sentindo o papel dobrado entre as pétalas das rosas. Meu pai estava ao meu lado, braço estendido, esperando que eu me apoiasse nele para caminharmos juntos até o altar. Ele estava elegante em seu terno escuro, o cabelo grisalho penteado para trás, e tinha aquele olhar orgulhoso que sempre me fez sentir protegida. Pronta? Ele sussurrou, com um sorriso discreto. Não, eu não estava pronta, mas balancei a cabeça e segurei seu braço. Começamos a caminhar. O salão estava repleto. Rostos conhecidos e desconhecidos se viravam para me ver passar. Minha mãe, sentada na primeira fileira, limpava lágrimas com um lenço bordado. Minha prima, a única que sabia da verdade, me observava com olhos tensos, segurando o envelope que eu tinha deixado com ela. Alguns amigos de infância sorriam emocionados. Colegas de trabalho acenavam discretamente. E, no fim do corredor, estava ele, Min Jae, de terno preto impecável, gravata de seda, cabelo perfeitamente arrumado. Ele sorria. Aquele sorriso que eu pensei ser sincero. Aquele sorriso que me fez acreditar que ele me amava. Agora, tudo o que eu via era a máscara. Ele não me amava. Ele amava o que eu representava. Acesso, dinheiro, poder sobre algo que não era dele. A caminhada até o altar pareceu durar uma eternidade. Cada passo que eu dava era um peso extra nos meus ombros. Eu queria gritar, queria parar tudo ali mesmo, mas sabia que precisava seguir o plano. Precisava esperar o momento certo. Quando finalmente chegamos ao altar, meu pai soltou meu braço e colocou minha mão na de Min Jae. Foi um gesto simbólico, tradicional. O pai entregando a filha ao homem que, teoricamente, cuidaria dela pelo resto da vida. Mas quando meu pai olhou nos meus olhos por um breve instante, vi algo mudar em sua expressão. Algo sutil, quase imperceptível. Uma ruga se formou em sua testa. Ele hesitou por um segundo antes de dar um passo para trás e sentar-se ao lado da minha mãe. Ele notou. Meu pai notou que algo estava errado. Min Jae apertou minha mão e sussurrou. Você está linda. Forcei um sorriso. Obrigada. Ele não percebeu a frieza na minha voz. Ou, se percebeu, ignorou. O celebrante, um homem de meia idade com uma voz suave e solene, começou a falar. Palavras sobre amor, compromisso, união eterna. Palavras que soavam vazias para mim naquele momento. Olhei rapidamente para a plateia. Minha prima estava alerta, pronta para agir. Meu pai continuava me observando, agora com uma expressão mais séria. Ele estava tentando entender o que estava acontecendo. Estamos aqui reunidos, o celebrante continuou, para celebrar a união de Min Jae e Ji-won. O casamento é uma jornada de parceria, de respeito mútuo, de construção conjunta. Respeito mútuo, construção conjunta. Quase ri da ironia. Min Jae não queria construir nada comigo. Ele queria destruir tudo o que minha família tinha construído ao longo de décadas. Se alguém presente tiver alguma razão pela qual esta união não deva acontecer, o celebrante fez a pergunta tradicional. Que fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio. Por um breve momento, pensei em ser eu mesma a falar. Pensei em jogar tudo para o alto ali mesmo, mas sabia que não seria suficiente. Precisava de algo mais concreto, mais definitivo.
O celebrante continuou. Min-jae, você aceita Ji-won como sua esposa para amá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a vida os separe? Min-jae me olhou nos olhos, aquele olhar que eu tinha achado tão sincero, tão profundo. Sim, eu aceito. Mentiroso. Ji-won. O celebrante se virou para mim. Você aceita Min-jae como seu esposo? Para amá-lo e respeitá-lo, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a vida os separe? Minha boca secou. As palavras travaram na minha garganta. Todos me olhavam, esperando, aguardando aquele simples sim que selaria tudo. Mas algo dentro de mim gritava para não dizer Ji-won? Min-jae sussurrou, com um sorriso ainda no rosto, mas os olhos começando a demonstrar uma leve preocupação. Antes que eu pudesse responder, ouvi um barulho na entrada do salão. Passos rápidos, vozes abafadas. Todos se viraram. Um homem entrou apressadamente. Alto, de terno cinza, rosto sério. Eu o reconheci imediatamente das fotos que tinha visto no apartamento de Min-jae. Kang Hyun-woo, o sócio. O homem que estava ajudando Min-jae a armar todo o esquema. O que ele estava fazendo aqui? Min-jae ficou pálido. Pela primeira vez desde que o conheci, vi algo que parecia ser medo genuíno em seu rosto. Hyun-woo caminhou até o altar, ignorando os olhares confusos de todos os presentes. Ele se aproximou de Min-jae e sussurrou algo em seu ouvido, mais alto o suficiente para que eu ouvisse. Precisamos conversar, agora. Tenho um problema com os documentos. Min-jae balançou a cabeça rapidamente. Não agora. Estou no meio da cerimônia. É sério. Hyun-woo insistiu, com um tom mais ríspido. Se você não resolver isso agora, tudo vai por água abaixo. Eu não me movi. Meu cérebro trabalhava rapidamente, tentando processar o que estava acontecendo. Qual o problema? Com os documentos? O que tinha dado errado no plano deles? Min-jae respirou fundo e se virou para mim, forçando um sorriso. Ji-won, me desculpe. É uma emergência do trabalho. Preciso resolver algo rapidamente. Já volto. Ele nem esperou minha resposta. Simplesmente saiu do altar e caminhou com Hyun-woo até um canto mais reservado do salão, perto de uma das janelas laterais. O celebrante ficou sem saber o que fazer. Os convidados começaram a sussurrar entre si. Minha mãe se levantou, confusa. Meu pai permaneceu sentado, mas seu olhar estava fixo em Min-jae e Hyun-woo. Aproveitei a confusão. Discretamente, fiz um gesto para minha prima. Ela entendeu imediatamente. Levantou-se e caminhou até meu pai, entregando-lhe o envelope lacrado. Meu pai olhou para mim, questionador. Fiz um leve aceno de cabeça. Ele abriu o envelope. Enquanto isso, consegui ouvir fragmentos da conversa entre Min-jae e Hyun-woo. Eles tentavam falar baixo, mas a acústica do salão trazia suas vozes até mim. Como assim o cartório não aceitou os documentos? Min-jae sussurrou com raiva. Eles disseram que precisam da assinatura de todos os membros da família, não só da Ji-won. Hyun-woo respondeu. E que a transferência de propriedade precisa passar por uma auditoria completa antes de ser registrada. Alguém deve ter avisado o cartório para ficarem atentos. Min-jae praguejou baixinho. Isso não estava no plano. Quem poderia ter avisado? Não sei. Mas agora temos um problema maior. Se você não conseguir convencer a família dela a assinar voluntariamente, todo o nosso investimento vai pelo ralo. Min-jae passou a mão pelo cabelo, claramente nervoso. Eu vou dar um jeito. Depois do casamento, vou trabalhar nela. Vou fazer Ji-won me ajudar a convencer o pai dela. Ela confia em mim. Você tem certeza disso? Hyun-woo perguntou, duvidando. Absoluta. Min-jae respondeu, com aquela arrogância que eu já conhecia tão bem. Eu deveria estar furiosa. Deveria estar sentindo raiva. Mas tudo o que sentia era uma tristeza profunda. Uma decepção esmagadora. Olhei para o meu pai. Ele tinha terminado de ler todos os documentos que eu tinha colocado no envelope. As fotos dos e-mails. E das conversas. Dos contratos preliminares. Tudo. Seu rosto estava vermelho.
As mãos tremiam, segurando os papéis. Ele se levantou devagar, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva explosiva. Era algo mais controlado, mais perigoso. Era a fúria silenciosa de um homem que tinha sido traído. Minha mãe tentou segurá-lo. O que está acontecendo? Ele não respondeu. Simplesmente caminhou até onde Min Jae e Hyun-woo estavam conversando. Todo o salão ficou em silêncio. Todos sentiam que algo grave estava prestes a acontecer. Meu pai parou na frente de Min Jae e o encarou por longos segundos. Min Jae tentou sorrir. Sr. Park, peço desculpas pela interrupção. Já estou voltando para a cerimônia. Não vai, meu pai disse, com uma voz baixa, mas firme. Min Jae piscou, confuso. Como? Você não vai se casar com minha filha, meu pai. Repetiu, agora um pouco mais alto. Não hoje, não nunca. Um murmúrio percorreu o salão. Min Jae tentou manter a compostura. Sr. Park, acho que há um mal-entendido. Se o senhor puder esperar até depois da cerimônia, podemos conversar sobre qualquer preocupação que tenha. Meu pai levantou os papéis. Mal-entendido? Você chama isso de mal-entendido? Ele jogou as fotos e documentos na frente de Min Jae. Alguns caíram no chão, espalhando-se aos pés de ambos. Min Jae olhou para os papéis. Viu o momento exato em que ele percebeu o que eram. Seu rosto ficou lívido. Seus olhos se arregalaram. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, com a voz falhando. Minha filha não é idiota, meu pai respondeu. Ela descobriu quem você realmente é e me deu todas as provas de que eu precisava. Todos os olhares se viraram para mim. Senti o peso de cada um deles. Minha mãe estava de pé agora, com uma mão na boca, chocada. Parentes e amigos sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Min Jae se virou para mim, e pela primeira vez vi algo real em seu rosto. Pânico. Ji-won. Ele começou a caminhar de volta ao altar. Você não entende. Isso é um mal-entendido. Eu posso explicar. Não se aproxime dela, meu pai disse, bloqueando o caminho. Hyun-woo tentou recuar, discretamente, mas alguns convidados já tinham se levantado, bloqueando a saída. Você entrou na minha família com mentiras, meu pai continuou, agora falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Fingiu amar minha filha, fingiu querer construir uma vida com ela. Mas tudo o que você queria era nossa terra, nossa propriedade, o trabalho de 3 gerações da minha família. Min Jae tentou se defender. Sr. Park, por favor, deixe-me explicar. Não é o que parece. Então me diga. Meu pai cruzou os braços. O que são esses e-mails, esses contratos, essas conversas sobre transferir nossa propriedade para uma empresa que nem existe oficialmente? Silêncio. Min Jae não tinha resposta. Minha mãe finalmente chegou perto de mim. Ela estava tremendo. Ji-won, isso é verdade? Ele tentou fazer isso com nossa família? Assenti, segurando a mão dela. Lágrimas escorreram pelo rosto da minha mãe. Não eram lágrimas de alegria como deveriam ser em um casamento. Eram lágrimas de dor, de traição. Como você pôde? Ela gritou para Min Jae, com uma voz quebrada. Nós te recebemos em nossa casa. Te tratamos como parte da família. E você ia roubar tudo de nós? Não é roubo. Min Jae finalmente tentou se justificar, com a voz trêmula. Era apenas um negócio, uma oportunidade. Eu ia compensar vocês. Ia dar um valor justo. Justo? Meu pai deu um passo à frente. Enganar minha filha, mentir sobre seus sentimentos, manipulá-la para conseguir o que quer. Você chama isso de justo? Um dos tios que estava entre os convidados se levantou. Ele era advogado. Isso é fraude. Você pode ser processado por isso. Outros convidados começaram a se manifestar. Alguns com raiva, outros com desprezo. O clima no salão mudou completamente. O que deveria ser uma celebração tinha se transformado em um tribunal improvisado. Min Jae estava encurralado. Olhou ao redor, procurando alguma saída, alguma forma de reverter a situação. Mas não havia. Ele se virou para mim uma última vez. Ji-won, por favor, você tem que acreditar em mim. Eu te amo. Tudo isso foi um erro. Eu posso consertar. Podemos recomeçar. Eu desci do altar devagar, ainda segurando o buquê. Caminhei até ele e parei a poucos centímetros de distância.
Você nunca me amou, disse, com uma voz calma mas firme. E eu nunca vou perdoar você por ter tentado destruir minha família. Tirei o anel de noivado do meu dedo e o coloquei na mão dele. Eu ouvi tudo. Continuei. Ouvi você conversando com ele sobre como eu era ingênua, sobre como seria fácil me manipular, sobre como você ia fingir um teatrinho seu romântico só para conseguir o que queria. Minjai estava sem palavras. Você subestimou a garota errada. Finalizei. Virei as costas para ele e voltei para perto dos meus pais. Meu pai colocou um braço ao meu redor, me protegendo. Minha mãe segurou minha outra mão. O celebrante, ainda em choque, balbuciou. Eu acho que a cerimônia está encerrada. Alguns convidados começaram a aplaudir. Era um aplauso estranho. Não de celebração, mas de apoio, de solidariedade. Minjai tentou mais uma vez. Vocês vão se arrepender disso. Eu tenho conexões. Posso tornar a vida de vocês muito difícil. Meu pai deu um passo à frente, encarando-o. Você pode tentar, mas agora temos provas de tudo. E vamos usar essas provas para garantir que você nunca mais consiga enganar ninguém. O tio advogado já estava ao telefone, provavelmente contatando autoridades. Hyun-woo finalmente conseguiu se desvencilhar da multidão e correu para a saída. Minjai hesitou por mais alguns segundos, mas percebeu que não havia mais nada que pudesse fazer ali. Ele saiu do salão, humilhado, derrotado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu deveria me sentir aliviada, deveria me sentir vitoriosa, mas tudo o que eu sentia era vazio. Minha mãe me abraçou forte, chorando. Minha filha, você foi tão corajosa, tão forte. Meu pai beijou minha testa. Estou orgulhoso de você, Ji-won. Você protegeu esta família, mas eu não me sentia forte. Não me sentia corajosa. Eu me sentia quebrada. Havia planejado esse dia como o começo da minha nova vida. Havia sonhado com um futuro ao lado de alguém que eu amava. E agora, tudo o que restava eram flores murchas, convidados constrangidos e as ruínas de um sonho despedaçado. Olhei ao redor do salão. As decorações, brancas agora pareciam frias, sem vida. As velas ainda queimavam, mas sua luz parecia cinzenta. Minha prima se aproximou, colocando uma mão no meu ombro. Você fez a coisa certa. Eu sabia que sim. Mas por que doía tanto? Os convidados começaram a se dispersar lentamente, alguns oferecendo palavras de apoio, outros apenas saindo em silêncio, sem saber o que dizer. Eu permaneci ali, no altar, ainda vestida de noiva, segurando o buquê com o bilhete escondido que havia salvado minha família, mas não havia salvado meu coração. Os dias seguintes ao casamento cancelado foram os mais difíceis da minha vida. Meus pais tentaram me convencer a ficar em casa, no rancho, cercada pela família. Mas eu não conseguia. Cada cômodo daquela casa trazia memórias de Minjai, a sala onde ele jantou conosco inúmeras vezes, fingindo se importar com as histórias do meu avô. A varanda, onde ele me beijou pela primeira vez, sob o céu estrelado de Yeongdong, prometendo um futuro que nunca pretendeu cumprir. Eu precisava de distância. Precisava processar tudo sozinha. Voltei para o meu apartamento em Seul na manhã seguinte. Era um espaço pequeno, mas era meu. Um refúgio onde Minjai raramente ia, porque sempre preferia que nos encontrássemos no apartamento dele ou em lugares públicos. Agora eu entendia por quê. Ele controlava os ambientes, controlava as informações, controlava a mim. Passei os primeiros 2 dias trancada ali. Não atendia ligações, não respondia mensagens. Apenas ficava deitada no sofá, olhando para o teto, tentando entender como eu tinha sido tão ingênua. As perguntas não paravam de girar na minha cabeça. Como eu não percebi os sinais? Como eu deixei ele me manipular por tanto tempo? Será que alguma parte dele realmente se importava comigo? Ou tudo foi apenas uma performance calculada desde o começo? No 3º dia, minha melhor amiga, Sujin, apareceu na porta do meu apartamento. Ela bateu insistentemente até que eu não tivesse escolha a não ser abrir. Ji-won, você não pode fazer isso consigo mesma, ela disse assim que entrou, carregando sacolas de comida. Sei que está sofrendo, mas você precisa comer, precisa conversar. Sujin era minha, amiga desde a faculdade. Ela conhecia Minjai. Tinha estado presente em muitos dos nossos encontros. Eu esperava julgamento. Esperava que ela dissesse que tinha avisado,
que havia visto os sinais que eu ignorei. Mas ela não fez nada disso. Ela apenas me abraçou, e eu desabei. Chorei em seus braços como não tinha chorado desde que tudo aconteceu. Chorei pela humilhação, pela dor, pela sensação de ter sido usada como uma peça, descartável em um jogo que eu nem sabia que estava acontecendo. Mas você não tem culpa, Sujin disse, passando a mão pelos meus cabelos. Ele era um manipulador profissional. Você foi vítima, não cúmplice. Mas eu não me sentia como uma vítima. Eu me sentia como uma idiota. Sujin me fez comer. Preparou macarrão instantâneo. O único tipo de comida que eu conseguia engolir sem sentir náusea. E então se sentou comigo na pequena mesa da cozinha. Seu pai está lidando com os aspectos legais. Ela me contou. Conversei com sua mãe hoje pela manhã. Eles contrataram um advogado especializado em fraude. As evidências que você conseguiu são sólidas. Minjai e aquele sócio dele vão responder por tentativa de apropriação indevida. Eu balancei a cabeça, mas as palavras pareciam distantes, como se ela estivesse falando de outra pessoa, de outra história. E tem mais. Sujin hesitou antes de continuar. Sua mãe me pediu para te contar algo. Algo que ela acha que você deveria saber. Olhei para ela, esperando. Você não foi a primeira. Meu estômago se apertou. O que você quer dizer? Minjai fez isso antes, com outra mulher. Há 3 anos, em Busan. Ele namorou a filha de um empresário que tinha uma frota de barcos pesqueiros. Tentou o mesmo esquema, mas o pai da garota descobriu antes que as coisas fossem longe demais. Eles não processaram porque ele desapareceu antes. Mudou de cidade, mudou de estratégia. Senti uma onda de raiva e repulsa. Ele é um golpista profissional. Sim, Sujin confirmou. E o advogado da sua família já entrou em contato com a família de Busan. Eles vão testemunhar caso seja necessário. Isso fortalece o caso contra ele. Eu deveria me sentir satisfeita. Deveria me sentir aliviada de que ele seria punido. Mas tudo o que eu sentia era uma tristeza profunda. Tristeza por mim. Tristeza pela garota de Busan. Tristeza por todas as pessoas que ele tinha machucado ao longo do caminho. Ji-won. Sujin segurou minha mão. Você foi incrivelmente corajosa. Muita gente teria ignorado os sinais. Muita gente teria seguido em frente com o casamento, mesmo desconfiando. Mas você agiu. Você protegeu sua família e a si mesma. Não me sinto corajosa, admiti. Me sinto destruída. Eu sei, e está tudo bem sentir isso. Mas você não vai ficar assim para sempre. Vai cicatrizar. E quando cicatrizar, vai ser mais forte. Eu queria acreditar nela. Mas naquele momento, a dor parecia infinita. Nos dias que se seguiram, tentei retomar alguma normalidade. Voltei ao trabalho em uma empresa de design gráfico em Seul. Meus colegas sabiam do casamento cancelado. Mas, felizmente, ninguém conhecia os detalhes. Eles apenas ofereceram condolências educadas e me deixaram em paz. Mas foi em uma terça-feira à tarde, enquanto eu tomava café em um pequeno café perto do escritório, que algo inesperado aconteceu. Um homem se aproximou da minha mesa. Ele parecia ter por volta de 35 anos. Cabelo castanho, óculos de armação discreta, roupas casuais, mas bem cuidadas. Ji-won Park? Ele perguntou, com uma voz suave. Olhei para ele, imediatamente alerta. Sim, quem é você? Meu nome é Dong-woo Choi. Sou investigador particular. Posso sentar? Hesitei, mas havia algo em sua postura que não parecia ameaçador, apenas cansado. Acenei para a cadeira vazia na minha frente. Ele se sentou e colocou uma pasta fina sobre a mesa. Sei que você passou por uma situação difícil recentemente. E antes que pergunte, não estou, Inu, trabalhando para Minjai. Estou trabalhando contra ele. Minha atenção foi capturada instantaneamente. Como assim? Fui contratado pela família de Busan, a primeira vítima de Minjai. Eles queriam saber onde ele estava, o que ele estava fazendo. Tenho seguido os rastros dele há mais de 1 ano. Dong-woo abriu a pasta e mostrou várias fotos e documentos. Fotos de Minjai em diferentes cidades, com diferentes mulheres. Documentos de empresas fantasmas, contratos fraudulentos, transferências bancárias suspeitas. Minjai não trabalha sozinho, Dong-woo explicou. Ele faz parte de uma rede maior, Hyun-woo.
O homem que apareceu no seu casamento é apenas um dos sócios. Existem pelo menos mais 4 envolvidos. Eles têm um padrão. Identificam famílias com propriedades valiosas, especialmente em áreas que estão se valorizando. Então, um deles se aproxima de um membro vulnerável da família, geralmente uma filha ou filho único, e constrói um relacionamento falso. Usam o relacionamento para ganhar acesso a informações, documentos, assinaturas. Minha cabeça girava. Quantas pessoas eles já enganaram? Que eu saiba, pelo menos 7 famílias nos últimos 5 anos. Algumas perderam tudo. Outras, como a sua, conseguiram escapar a tempo. 7 famílias. 7 histórias como a minha. Que você está me contando isso? Perguntei. Porque você tem algo que as outras vítimas não tinham. Dong-Woo disse, olhando diretamente nos meus olhos. Provas documentais sólidas. Você foi meticulosa. As fotos que tirou, os registros que coletou. Tudo isso pode ser usado não apenas contra Min Jae, mas contra toda a rede. Ele empurrou a pasta na minha direção. Estou te oferecendo uma parceria. Você compartilha suas evidências. Comigo, eu compartilho as minhas com você e com as autoridades. Juntos, podemos desmantelar essa operação inteira. Peguei a pasta, folheando os documentos. Havia fotos de mulheres chorando, relatos escritos de como tinham sido enganadas, cópias de contratos fraudulentos. Cada página era uma história de dor, de confiança quebrada. Eu quero ajudar, disse finalmente. Mas preciso saber, por que você está fazendo isso? Porque um investigador particular se importaria tanto? Dong-Woo ficou em silêncio por um momento. Então, tirou os óculos e limpou as lentes. Um gesto que parecia ganhar tempo. Porque minha irmã foi uma das vítimas. Ele disse, com a voz baixa. Há 4 anos, ela conheceu um homem charmoso, bem-sucedido, que prometeu o mundo a ela. Ela tinha uma pequena empresa de importação que nosso pai tinha deixado para ela. Em 6 meses, esse homem a convenceu a transferir tudo para uma conta conjunta. Então, ele desapareceu, levou tudo. A empresa, as economias, até a casa onde ela morava. Ele colocou os óculos de volta. Minha irmã nunca se recuperou. Ela entrou em uma fase muito difícil. Tive que cuidar dela por anos. E quando finalmente consegui rastreá-lo, descobri que ele fazia parte da mesma rede que Min Jae. Diferentes operadores, mesma estrutura. Sinto muito, eu disse. E era sincero. Eu também, ele respondeu. Mas agora tenho a chance de impedir que isso aconteça com outras pessoas. E você pode me ajudar. Olhei para a pasta novamente. Para as fotos das outras mulheres. Mulheres que, como eu, tinham acreditado em um amor falso. Mulheres que tinham pago um preço alto por essa crença. O que você precisa de mim? Perguntei. Suas evidências? Dong-Woo disse. E, se você estiver disposta, seu depoimento. Há um promotor em Seul que está montando um caso contra fraudes corporativas. Com o material que você e eu temos, ele pode abrir uma investigação formal. Pensei nos últimos dias. Na dor, na humilhação, no vazio que tinha me consumido. Pensei em como eu tinha me sentido pequena, fraca, quebrada. Mas talvez houvesse uma forma de transformar essa dor em algo útil. Algo que pudesse impedir outras pessoas de passarem pelo mesmo. Eu vou fazer isso. Decidi. Vou te dar tudo o que tenho e vou depor. Dong-Woo sorriu pela primeira vez. Era um sorriso cansado, mas genuíno. Obrigado. Você está fazendo a coisa certa. Passamos a próxima hora conversando sobre os detalhes. Ele me explicou o processo legal, o que eu deveria esperar, como me preparar para possíveis retaliações. Min Jae e seus sócios não iam desistir facilmente. Mas eu também não ia. Quando voltei para casa naquela noite, pela primeira vez em dias, senti algo diferente. Não era felicidade, não era paz, mas era propósito. Eu tinha sido enganada, manipulada, usada, mas eu não ia deixar isso me definir. Ia lutar de volta. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era de uma mulher chamada Hai-won. Ela explicou que era a garota de Busan, a primeira vítima de Min Jae que Soo-jin tinha mencionado. Soube que você está trabalhando com Dong-Woo, ela disse com uma voz hesitante. Eu queria te ligar antes,
Mas não sabia se você gostaria de conversar. Claro que sim, respondi. Eu só queria te dizer que eu entendo. Sei pelo que você está passando. E sei como é difícil. Mas você não está sozinha. Aquelas palavras, vindas de alguém que tinha vivido algo tão parecido, significaram mais do que qualquer coisa que meus amigos ou família puderam dizer. Hye-won e eu conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou sua história. Como Min-jae tinha entrado na vida dela, como ele tinha sido atencioso e carinhoso, como ele tinha destruído tudo em questão de meses, e como ela tinha lutado para se reerguer. Levei 2 anos para conseguir confiar em alguém novamente. Ela admitiu. 2 anos para parar de me culpar. Mas eu consegui. E você também. Vai conseguir. Eu espero, disse, com a voz embargada. Você vai, Hye-won insistiu. E sabe por quê? Porque você é forte. Mais forte do que pensa. Você não deixou ele destruir sua família. Você lutou. E agora está lutando por outras pessoas também. Isso é coragem. Depois que desliguei, sentei-me na varanda do meu apartamento, olhando para as luzes de Seul. A cidade era imensa, cheia de histórias, de vidas entrelaçadas. Cada janela acesa representava uma pessoa, uma família, uma jornada. E a minha jornada tinha tomado um rumo que eu nunca imaginei. Mas talvez, apenas talvez, houvesse algo de bom que pudesse surgir disso. No final daquela semana, voltei ao rancho. Meus pais me receberam com abraços apertados e rostos aliviados. Estávamos preocupados. Minha mãe disse, segurando meu rosto com as 2 mãos. Você parecia tão distante nos últimos dias. Eu estava processando tudo, expliquei. Mas agora estou pronta para seguir em frente. Contei a ele sobre Dong-woo, sobre as outras vítimas, sobre o plano de levar Min-jae e toda a rede à justiça. Meu pai me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele colocou uma mão no meu ombro. Estou orgulhoso de você, Ji-won. Muita gente teria se escondido, teria tentado esquecer, mas você está enfrentando isso de frente. Eu não. Quero que ninguém mais passe pelo que eu passei. Disse. E não vão. Ele respondeu, com convicção. Porque você está fazendo a diferença. Naquela noite, sentamos juntos na varanda da casa, como fazíamos quando eu era criança. O céu estava claro, cheio de estrelas. O ar estava fresco, carregando o cheiro da terra molhada depois de uma chuva leve que tinha caído no fim da tarde. Você sabe, minha mãe começou, quebrando o silêncio confortável. Seu avô sempre dizia que as maiores tempestades trazem os céus mais limpos. Olhei para ela. O que você quer dizer? Que mesmo nas piores situações, há sempre uma oportunidade de recomeço, de crescimento. Você passou por algo terrível, Ji-won. Mas olhe para você agora. Você não está destruída. Está se reerguendo. E está ajudando outras pessoas no processo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de libertação. Eu pensei que ele era o amor da minha vida, admiti. Pensei que íamos construir algo juntos. E descobrir que tudo era mentira. Foi como cair em um abismo. Mas você não caiu, meu pai disse. Você se segurou, e agora está subindo de volta. Passamos o resto da noite conversando. Sobre o passado, sobre o futuro, sobre esperança. Pela primeira vez desde o casamento. Cancelado, senti que talvez, só talvez, eu pudesse ser feliz novamente. Não agora, não imediatamente, mas um dia, e isso era suficiente para continuar. 2 semanas depois da minha conversa com Dong-woo, recebi a ligação que eu estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Ji-won. É o promotor Jung. A voz grave disse do outro lado da linha. Precisamos marcar uma reunião formal. Temos o suficiente para abrir uma investigação oficial contra Min-jae e sua rede. Mas vou precisar do seu depoimento completo. Meu coração acelerou. Quando? Amanhã, se possível. Quanto mais rápido agirmos, menor a chance deles fugirem ou destruírem evidências. Concordei e desliguei. Olhei para o relógio. Eram 7 da noite. Eu estava no meu apartamento, preparando o jantar, tentando manter uma rotina normal. Mas nada era normal. E talvez nunca mais fosse. Sujin tinha ido. Embora há algumas horas, depois de passar o dia comigo.
Ela tinha percebido que eu estava nervosa com a aproximação do depoimento e quis me fazer companhia. Conversamos sobre tudo e nada. Assistimos a um filme antigo, comemos pipoca, coisas simples que me faziam lembrar que a vida continuava, mesmo quando parecia que tudo tinha desmoronado. Mas agora, sozinha novamente. A ansiedade voltou com força total. Amanhã eu teria que sentar na frente de um promotor e relatar cada detalhe da minha relação com Min Jae, cada mentira que ele contou, cada momento em que eu fui enganada, cada pedaço da minha ingenuidade exposto para análise. Não dormi naquela noite. Fiquei virando de um lado para o outro, ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia explicar, como ia provar que não fui cúmplice, apenas vítima. Na manhã seguinte, me arrumei com cuidado. Escolhi roupas simples, mas elegantes. Queria parecer confiável, séria. Não queria que me vissem como uma garota frágil e ingênua, mesmo que fosse exatamente assim que eu me sentia. Meu pai insistiu em me acompanhar. Ele dirigiu até Seul na noite anterior e ficou em um hotel próximo ao meu apartamento. Quando descemos juntos até o carro dele, senti um pouco da tensão aliviar. Não estava sozinha. O escritório do promotor Jung ficava em um prédio cinza e austero no Kuntsini, centro de Seul. Subimos até o quarto andar e fomos recebidos por uma secretária que nos levou até uma sala de reuniões. O promotor Jung era um homem de meia idade, cabelo grisalho, óculos de armação grossa. Ele tinha uma expressão séria, mas não hostil. Ao seu lado estava Dong-woo, o investigador particular, e uma mulher que se apresentou como a advogada responsável por coordenar as vítimas. Senhorita Park, o promotor começou, depois que todos se sentaram. Obrigado por vir. Sei que isso não é fácil para você. Acenei com a cabeça, incapaz de falar imediatamente. Vou ser direto, ele continuou. Com base nas evidências que você e o Sr. Choi forneceram, temos material suficiente para indiciar Min Jae e pelo menos 3 de seus associados por fraude, tentativa de apropriação indébita e formação de quadrilha. Mas para que o caso seja sólido, precisamos do seu depoimento detalhado. Eu entendo, consegui dizer. Ele colocou um gravador sobre a mesa. Vou gravar nossa conversa, com sua permissão. Tudo o que você disser aqui será usado no processo. Você tem direito a ter um advogado presente se desejar. Meu pai está aqui, disse, olhando para ele, e confio no promotor. Meu pai apertou minha mão. O promotor ligou o gravador e começou. Por favor, conte-me desde o começo. Como... Você conheceu Min Jae? E então eu contei. Tudo. Contei sobre o evento corporativo em Seul, sobre como ele me abordou com um sorriso charmoso e uma conversa envolvente. Contei sobre os primeiros encontros, sobre como ele parecia genuinamente interessado em mim, na minha vida, na minha família. Contei sobre o pedido de casamento em Namsan Tower, sobre a alegria que senti quando ele colocou o anel no meu dedo. Então, contei sobre as perguntas. As perguntas sobre a propriedade, sobre o valor da terra, sobre os documentos. Contei como, no começo, eu achava que era apenas curiosidade normal, mas como elas foram se acumulando, se tornando mais específicas, mais insistentes. Contei sobre a tarde em que entrei no apartamento dele e ouvi a conversa com Hyun-woo, sobre como cada palavra deles foi como uma facada no meu peito, sobre como percebi que tudo tinha sido uma mentira desde o início. A voz do promotor era calma, profissional, mas eu via nos olhos dele uma centelha de empatia. Ele tinha ouvido muitas histórias como a minha, talvez não exatamente iguais, mas parecidas. Histórias de confiança quebrada, de pessoas usadas como instrumentos para ganhos financeiros. E quando você decidiu coletar as evidências? Ele perguntou. No mesmo dia, respondi. Eu sabia que se simplesmente cancelasse o casamento, ele poderia encontrar outra forma de atingir minha família, ou encontrar outra vítima. Eu precisava de provas concretas. Você não tinha medo dele descobrir? Tinha, admiti. Mas o medo de deixá-lo destruir minha família era maior. Passamos 3 horas naquela sala. O promotor fez perguntas sobre cada detalhe. Datas, horários, conversas específicas. Mostrou-me documentos e me pediu para confirmar se eram autênticos. Mostrou-me fotos de outros associados de Min Jae e perguntou se eu reconhecia algum deles. Reconheci 2, homens que tinham aparecido em jantares com Min Jae,
apresentados como colegas de trabalho. Na época, não pensei nada sobre isso. Agora, percebia que eles provavelmente estavam avaliando a situação, calculando o melhor momento para agir. Quando finalmente terminamos, eu estava exausta. Meu pai, que tinha ficado em silêncio durante todo o depoimento, segurou minha mão novamente. Você foi muito corajosa, Ji-won, ele disse baixinho. O promotor desligou o gravador. Obrigado pela sua cooperação, senhorita Park. Seu depoimento é crucial para este caso. Vamos prosseguir com os indiciamentos nos próximos dias. Você será notificada sobre o andamento do processo. E Min Jae? Perguntei. Ele sabe que estou cooperando com a investigação? O promotor trocou um olhar com Dong-woo. Provavelmente sim. Esse tipo de rede costuma ter informantes. É por isso que precisamos agir rápido. Vamos emitir mandados de prisão preventiva ainda hoje. Senti um frio na espinha. Ele pode tentar fazer algo? Vamos providenciar proteção se necessário. O promotor assegurou. Mas geralmente, quando confrontados com evidências sólidas, esses criminosos preferem fugir do que retaliar. Não era exatamente tranquilizador, mas era o que tínhamos. Saímos do prédio e meu pai me levou para almoçar em um restaurante silencioso perto dali. Pedi sopa, mas mal consegui comer. Meu estômago estava revirado. Você acha que fiz a coisa certa? Perguntei ao meu pai. Ele me olhou com aquela expressão séria que sempre usava quando queria que eu realmente prestasse atenção. Ji-won, você não só fez a coisa certa, como fez a coisa corajosa. Muitas pessoas teriam se escondido, teriam tentado esquecer e seguir em frente. Mas você escolheu lutar, não só por você, mas por todas as outras pessoas que ele poderia prejudicar no futuro. Mas e se ele vier atrás de mim? E se ele tentar se vingar? Então vamos lidar com isso juntos, meu pai disse firmemente. Você não está sozinha, Ji-won. Nunca esteve. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não merecia um pai tão bom, uma família tão presente. Voltei para o meu apartamento no fim da tarde. Meu pai ofereceu ficar, mas eu disse que ficaria bem. Precisava de um tempo sozinha para processar tudo. Mas sozinha, a ansiedade voltou. Cada barulho no corredor me fazia pular. Cada notificação no celular me fazia o coração acelerar. Eu sabia que estava sendo irracional, mas não conseguia controlar. Tentei me distrair assistindo televisão, mas não conseguia me concentrar. Tentei ler um livro, mas as palavras não faziam sentido. Tentei dormir, mas minha mente não desligava. Eram quase 11 da noite quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Então, uma voz que eu reconheci imediatamente. Ji-won. Era Min Jae. Meu corpo inteiro ficou tenso. Como você conseguiu esse número? Isso não importa, ele disse, com uma voz cansada. Eu preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Por favor, ele insistiu. Só me dê 5 minutos. É tudo que eu peço. Deveria ter desligado. Deveria ter bloqueado o número imediatamente. Mas algo em sua voz me fez hesitar. Ele não soava ameaçador. Soava derrotado. 5 minutos, concordei, contra meu melhor julgamento. E estou gravando esta ligação. Tudo bem, ele disse. Eu só queria te dizer que eu sinto muito. Ri sem humor. Você sente muito? É sério? Eu sei que não acredita em mim, e eu não espero que acredite, mas é verdade. Quando comecei, era só mais um trabalho, mais uma operação. Mas conforme o tempo passou, conforme eu te conheci melhor... Não termine essa frase, interrompi, com a voz tremendo de raiva. Não você ousa dizer que desenvolveu sentimentos por mim. Eu ouvi você, Min Jae. Ouvi você rindo de mim com seu sócio. Ouvi você me chamando de ingênua. Ouvi você planejando destruir minha família. Silêncio. Você está certo, ele disse finalmente. Eu menti. Eu manipulei. Eu usei você. E não há desculpa para isso. Então por que está me ligando? O que você quer? Eu só queria que você soubesse que eu vou pagar pelo que fiz. Os promotores emitiram mandados de prisão. Eu sei disso. E eu vou me entregar. Amanhã. Fiquei surpresa. Você vai se entregar? Sim. Porque fugir só vai piorar as coisas. E porque, no fundo, eu sei que mereço ser punido. Não sabia o que dizer.
Parte de mim queria acreditar que havia arrependimento genuíno ali, mas outra parte, a parte que ainda carregava a dor da traição, sabia que ele era um manipulador, e manipuladores sabiam exatamente o que dizer para obter simpatia. Se você realmente sente algo, eu disse, então coopere com a investigação. Conte tudo sobre a rede. Ajude a impedir que outras pessoas sejam vítimas. Eu vou, ele prometeu. Eu vou fazer isso. Bem, respirei fundo. Então acho que não temos mais nada para conversar. Ji-won, espera. Só mais uma coisa. O quê? Você merece ser feliz. Merece alguém que te ame de verdade. E eu espero que você encontre isso um dia. Desliguei sem responder. Fiquei sentada no sofá, segurando o celular, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Min-jae ia se entregar. Ele ia cooperar. Deveria me sentir aliviada. Mas tudo o que eu sentia era vazio. Aquela ligação não mudou nada. Não apagou a dor. Não curou a ferida. Era apenas mais um capítulo em uma história que eu queria desesperadamente fechar. No dia seguinte, o promotor Jung me ligou confirmando que Min-jae tinha, de fato, se entregado e que tinha começado a cooperar com a investigação, fornecendo nomes, endereços, detalhes sobre as operações da rede. É uma boa notícia, o promotor disse. Com a cooperação dele, podemos desmantelar toda a operação muito mais rápido. Mas para mim, não parecia uma vitória. Parecia apenas o fim de um pesadelo que tinha durado tempo demais. Voltei ao trabalho na semana seguinte, tentando retomar alguma normalidade. Meus colegas eram gentis, mas eu via nos olhos deles a curiosidade, as perguntas não feitas. Todos sabiam que algo tinha acontecido, mas ninguém tinha coragem de perguntar diretamente. Eu agradecia por isso. Foi em uma quinta-feira, durante o intervalo do almoço, que recebi uma mensagem inesperada. Era de Haewon, a garota de Busan. Ji-won, soube que Min-jae se entregou. Como você está se sentindo? Pensei na pergunta. Como eu estava me sentindo? Digitei e apaguei várias respostas antes de finalmente enviar. Honestamente, não sei. Deveria estar feliz. Mas não estou. Só estou cansada. A resposta dela veio quase imediatamente. Eu entendo. Quando o homem que me enganou foi finalmente preso, eu pensei que ia sentir alívio. Mas não senti. Só senti vazio. Como se uma parte de mim tivesse sido levada e não pudesse ser recuperada. É exatamente isso. Respondi, como se eu tivesse perdido algo que nunca vou conseguir de volta. Você perdeu, Haewon escreveu. Perdeu a inocência. Perdeu a capacidade de confiar facilmente. Mas sabe o que você ganhou? O quê? Força, sabedoria. A capacidade de reconhecer manipulação quando a vê. E, eventualmente, a capacidade de se reconstruir em alguém ainda mais forte do que era antes. Suas palavras ficaram comigo pelo resto do dia. Força, sabedoria, reconstrução. Talvez ela estivesse certa. Talvez houvesse algo de bom que pudesse surgir de tudo isso. Naquela noite, sentei-me na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Seul brilhava abaixo. Uma cidade de milhões de vidas, cada uma com suas próprias lutas, suas próprias dores. Pensei em Min-jae, agora preso, enfrentando as consequências de suas ações. Pensei em Haewon, que tinha passado pelo mesmo que eu e tinha conseguido se reconstruir. Pensei em todas as outras vítimas que agora teriam a chance de obter justiça. E pensei em mim, Ji-won Park, 28 anos. Uma mulher que tinha acreditado em amor e tinha sido traída. Uma mulher que tinha escolhido lutar em vez de se esconder. Uma mulher que estava quebrada, mas não destruída. Não sabia o que o futuro reservava. Não sabia quanto tempo levaria para cicatrizar completamente. Mas sabia uma coisa. Eu ia sobreviver. E talvez, apenas talvez, um dia eu ia prosperar novamente. A cidade continuava pulsando abaixo, indiferente à minha dor, indiferente à minha jornada. Mas havia algo reconfortante nisso. A vida continuava. O mundo continuava girando. E eu continuava aqui, ainda de pé, ainda lutando, ainda esperando. 3 meses depois, acordei com o som do despertador às 6 da manhã.
A luz do sol entrava pela janela do meu quarto, trazendo com ela a promessa de um novo dia. Eu costumava odiar acordar cedo, mas nos últimos meses tinha criado uma rotina que, estranhamente, me trazia conforto. Levantei, fiz alguns alongamentos que aprendi em aulas de yoga online, preparei café e sentei-me na pequena varanda do meu apartamento para assistir a cidade acordar. Seul nunca dormia realmente, mas havia algo especial. Nessas primeiras horas da manhã, quando tudo parecia mais calmo, mais promissor. Muito tinha acontecido desde aquele dia no escritório do promotor Jung. Min Jae tinha cumprido sua promessa de cooperar com a investigação. Ele forneceu detalhes sobre toda a rede, nomes de outros membros, contas bancárias, documentos falsificados. Com essas informações, o promotor conseguiu indiciar 17 pessoas envolvidas no esquema. Alguns foram presos, outros estavam aguardando julgamento. O caso ganhou atenção da mídia. Reportagens sobre golpes românticos começaram a aparecer em noticiários e jornais. Minha identidade foi mantida em sigilo, mas Hai-won, a garota de Busan, decidiu tornar sua história pública. Ela deu entrevistas, apareceu em programas de televisão, compartilhou sua experiência na esperança de alertar outras pessoas. Eu admirava sua coragem, mas não Ait. Estava pronta para fazer o mesmo, pelo menos não ainda. O julgamento de Min Jae estava marcado para daqui a 2 meses. Eu teria que testemunhar. A ideia ainda me deixava ansiosa, mas não tanto quanto antes. O tempo tinha suavizado um pouco da dor aguda, transformando-a em algo mais administrável. Dong-woo, o investigador particular, tinha se tornado um amigo inesperado. Conversávamos regularmente, e ele me mantinha informada sobre o andamento do caso. Ele também me apresentou a um grupo de apoio para vítimas de fraudes românticas. No começo, hesitei em participar, mas eventualmente aceitei. Foi uma das melhores decisões que tomei. O grupo se reunia toda terça-feira à noite em uma pequena sala alugada no centro de Seul. Éramos 8 mulheres e 2 homens, todos com histórias parecidas, pessoas que tinham confiado em alguém, que tinham acreditado em amor e que tinham sido usadas e descartadas. Na primeira reunião, eu mal consegui falar. Apenas me apresentei e ouvi as histórias dos outros. Mas conforme as semanas passaram, comecei a me abrir. Compartilhei minha história, minhas dores, minhas culpas. E algo surpreendente aconteceu. Ao falar sobre o que tinha acontecido, ao colocar em palavras os sentimentos que me sufocavam, eles começaram a perder poder sobre mim. Era como se, ao expor as feridas à luz, elas finalmente pudessem começar a cicatrizar. Uma das mulheres do grupo, uma senhora chamada Mi-sun, de 62 anos, tinha perdido todas as economias de sua vida para um golpista que fingiu se apaixonar por ela depois do falecimento de seu marido. Ela tinha perdido tudo: a casa, a dignidade, quase a vontade de viver. Mas ali estava ela, 3 anos depois, reconstruída, morando em um apartamento modesto, trabalhando como voluntária em um abrigo para mulheres, sorrindo genuinamente quando contava sobre seus netos. A dor não desaparece completamente, ela me disse uma noite, depois de uma das reuniões. Mas você aprende a carregar ela de uma forma diferente. Aprende que ela não te define, que você é mais do que o que foi feito com você. Suas palavras ecoaram em mim por dias. No trabalho, as coisas também tinham melhorado. Meu chefe, um homem de 50 anos chamado Sr. Kim, tinha me chamado para uma conversa particular algumas semanas atrás. Ji-won, ele tinha dito, sei que você passou por algo difícil recentemente, e quero que saiba que esta empresa valoriza você. Se precisar de tempo, de flexibilidade, de qualquer coisa, estamos aqui para apoiar. Fiquei surpresa e emocionada. Não esperava esse tipo de suporte. Obrigada, Sr. Kim, consegui dizer. Não. E isso significa muito para mim. Ele tinha acenado com a cabeça. Todos passamos por tempestades na vida. O importante é ter pessoas ao nosso redor quando isso acontece. Ele estava certo. Minha família tinha sido incrível. Meus pais me ligavam todos os dias, mesmo quando eu insistia que estava bem. Minha prima, que tinha me ajudado durante o casamento, aparecia no meu apartamento regularmente com comida caseira e histórias.
engraçadas para me distrair. Sujin, minha melhor amiga, tinha se tornado quase uma irmã. Ela estava comigo nos dias bons e nos dias ruins, nos dias em que eu conseguia sorrir genuinamente e nos dias em que mal conseguia sair da cama. Ela nunca julgou, nunca pressionou, apenas estava presente, e foi ela quem me sugeriu algo que mudaria completamente minha perspectiva. Ji-won, ela tinha dito uma noite, enquanto tomávamos sorvete nos meu apartamento. Você já pensou em transformar sua experiência em algo maior? O que você quer dizer? Você tem uma história poderosa e tem a capacidade de ajudar outras pessoas que estão passando ou podem passar pelo mesmo. Já pensou em escrever sobre isso? Ou talvez criar uma plataforma de apoio? A ideia tinha plantado uma semente. Comecei pequeno. Criei um blog anônimo onde compartilhava minha jornada. Não entrava em detalhes específicos que pudessem me identificar, mas falava sobre os sentimentos, sobre os sinais de alerta que ignorei, sobre como me reconstruir depois de tudo. Para minha surpresa, o blog começou a ganhar leitores. Primeiro foram 10, depois 50, depois centenas. Pessoas deixavam comentários agradecendo, compartilhando suas próprias histórias, pedindo conselhos. Percebi que havia uma necessidade enorme de conversas honestas sobre esse tipo de fraude, sobre como golpistas emocionais operavam, sobre como proteger a si mesmo, sobre como se recuperar depois. Com a ajuda de Dongwoo e de Haiwon, criei uma pequena organização sem fins lucrativos. Chamamos de Coração Blindado, um nome que inicialmente pareceu irônico, mas que fazia sentido. Não se tratava de fechar o coração para o mundo, mas de protegê-lo enquanto ainda permanecia aberto para conexões genuínas. Começamos oferecendo consultas gratuitas para pessoas que suspeitavam estar em relacionamentos fraudulentos. Dongwoo usava suas habilidades de investigação para verificar antecedentes quando necessário. Eu e Haiwon oferecíamos suporte emocional e compartilhávamos nossas experiências. Era um trabalho voluntário, feito nas horas vagas, mas era incrivelmente gratificante. A primeira pessoa que ajudamos foi uma jovem de 23 anos, chamada Yujin. Ela tinha conhecido um homem em um aplicativo de namoro que parecia perfeito demais. Ele era atencioso, romântico, mas começou a fazer perguntas estranhas sobre as finanças da família dela. Dongwoo investigou e descobriu que o homem tinha 5 perfis diferentes em aplicativos de namoro, todos com fotos roubadas de outras pessoas. Era um catfish operando múltiplos golpes simultaneamente. Quando apresentamos as evidências, a Yujin, ela ficou arrasada, mas também aliviada. Aliviada por ter descoberto antes de sofrer danos maiores. Vocês salvaram minha vida, ela disse, com lágrimas nos olhos. Eu estava prestes a emprestar dinheiro para ele. Estava prestes a acreditar em tudo. Ver o alívio no rosto dela. Saber que tínhamos impedido que ela passasse pelo que eu passei. Foi uma das sensações mais gratificantes da minha vida. Mas nem tudo era trabalho. E ativismo. Também estava aprendendo a viver novamente. Comecei a fazer aulas de cerâmica às quintas-feiras. Era algo que sempre quis experimentar, mas nunca tinha tempo. Havia algo terapêutico em trabalhar com argila, em criar algo com as próprias mãos. Minhas primeiras peças eram horríveis, desproporcionais, quebravam no forno. Mas eu não me importava. O processo era mais importante que o resultado. Também voltei a correr. Costumava correr na faculdade, mas tinha parado depois que comecei a trabalhar. Agora, toda manhã de sábado, acordava cedo e corria por 1 hora em um parque próximo. O ar fresco, o movimento, a sensação de estar viva novamente, tudo isso me ajudava a me reconectar comigo mesma. E, surpreendentemente, comecei a me sentir pronta para pensar em conexões românticas novamente. Não estava procurando ativamente, mas estava aberta. Aberta à possibilidade de que nem todos os homens eram como Min Jae, que amor verdadeiro existia, mesmo que eu ainda não tivesse encontrado. Foi durante uma das aulas de cerâmica que conheci Junho. Ele era instrutor assistente, tinha 32 anos, sorria facilmente e tinha uma paciência infinita com alunos desastrados como eu. Não havia nada de extraordinário nele à primeira vista, mas havia algo gentil em sua presença, algo autêntico. Não foi amor à primeira vista. Na verdade, demorei semanas para perceber que estava começando a gostar dele. Aconteceu gradualmente.
Em pequenos momentos. A forma como ele explicava técnicas sem me fazer sentir burra. A forma como ele ria quando eu fazia uma piada ruim. A forma como seus olhos se iluminavam quando falava sobre arte. Um dia, depois da aula, ele me convidou para tomar café. Meu primeiro instinto foi recusar. Era seguro. Era mais fácil. Mas então me lembrei das palavras de Missun. A dor não te define. Aceitei. Sentamos em um pequeno café perto do estúdio de cerâmica. Ele pediu um americano. Eu pedi chá de gengibre. Então, ele começou, mexendo no café. Você está fazendo cerâmica por hobby ou está pensando em seguir carreira? Ri. Definitivamente hobby. Minhas peças são terríveis. Não são terríveis. Ele discordou, sorrindo. São cheias de personalidade. É uma forma gentil de dizer que são tortas e assimétricas. Ele riu. Ok, talvez um pouco. Mas todo mundo começa assim. Eu lembro das minhas primeiras peças. Eram desastres absolutos. Conversamos por mais de 1 hora. Ele me contou sobre como se interessou por cerâmica, sobre como tinha largado um emprego corporativo para perseguir sua paixão pela arte. Falou sobre sua família, seus amigos, seus sonhos. E pela primeira vez em meses, eu me vi genuinamente interessada. Não estava analisando cada palavra em busca de sinais de manipulação. Não estava me perguntando se ele tinha segundas intenções. Estava apenas presente, desfrutando da conversa. E você? Ele perguntou. O que te trouxe para as aulas de cerâmica? Hesitei. Não sabia se deveria falar sobre o que tinha acontecido. Não sabia se era muito cedo, muito pesado. Mas... Então decidi pela honestidade. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Eu passei por um momento difícil recentemente, disse. Um relacionamento que terminou mal. E estava procurando formas de me reconstruir. A cerâmica pareceu uma boa metáfora. Ele acenou com a cabeça, sem fazer perguntas invasivas. Sinto muito que você tenha passado por isso. Mas fico feliz que a cerâmica esteja ajudando. Não havia julgamento em sua voz. Não havia curiosidade mórbida. Apenas empatia genuína. Saímos do café e caminhamos até o ponto de ônibus juntos. Antes de nos despedirmos, ele disse: se você quiser conversar mais alguma vez, sobre cerâmica ou sobre qualquer outra coisa, estou sempre disponível. Não foi um pedido de namoro. Não foi uma investida. Foi apenas uma oferta de amizade genuína. E naquele momento, foi exatamente o que eu precisava. Nas semanas seguintes, a Junho e eu nos tornamos amigos. Conversávamos depois das aulas. Às vezes tomávamos café. Uma vez fomos a uma exposição de arte juntos. Não havia pressão, não havia expectativas. Apenas 2 pessoas desfrutando da companhia uma da outra. E, lentamente, comecei a perceber que era possível confiar novamente. Não cegamente, não ingenuamente, mas de forma consciente, com olhos abertos, reconhecendo os sinais saudáveis de uma conexão genuína. Junho não fazia perguntas invasivas, não tentava me apressar, respeitava meus limites, e, mais importante, era consistente. Suas palavras combinavam com suas ações. Não havia máscaras, não havia jogos. Não sei se isso vai se transformar em algo romântico. Talvez sim, talvez não. Mas isso não é o ponto. O ponto é que estou aprendendo que posso me abrir novamente sem me perder no processo. No mês passado, voltei ao rancho para passar um fim de semana com meus pais. Era a primeira vez desde o casamento cancelado que eu me sentia confortável em estar lá. Sentamos juntos na varanda, como fazíamos quando eu era criança. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O ar estava perfumado com o cheiro da terra úmida depois de uma chuva leve. Você parece diferente, minha mãe observou, olhando para mim com aquela forma maternal de ver além da superfície. Diferente como? Perguntei. Mais leve, ela disse, sorrindo, como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Pensei sobre isso. Ela estava certa. Não era que a dor tinha desaparecido completamente. As cicatrizes ainda estavam lá, mas elas não me definiam mais. Eu acho que aprendi a carregar tudo de uma forma diferente. Expliquei. Aprendi que o que aconteceu comigo não é tudo o que eu sou. Meu pai colocou uma mão no meu ombro. Estou orgulhoso de você, Ji-won. Não apenas pelo que você fez para proteger nossa família,
Mas pela forma como você se reergueu, eu não teria conseguido sem vocês, disse, com a voz embargada. Sem vocês e sem as pessoas certas ao meu redor. Mas foi você quem fez o trabalho duro, minha mãe insistiu. Foi você quem escolheu lutar. Foi você quem escolheu transformar dor em propósito. Naquela noite, deitada no meu antigo quarto, olhando para as estrelas pela janela, percebi que ela estava certa. Eu tinha feito escolhas difíceis, escolhas corajosas, e essas escolhas tinham me trazido até aqui. Não era o lugar onde eu imaginei estar aos 28 anos. Não era a história que eu tinha planejado para minha vida, mas era real, era minha, e de alguma forma estranha, era perfeita em sua imperfeição. Alguns dias atrás, recebi uma carta. Era de Min Jae. Ele estava escrevendo da prisão onde aguardava julgamento. A carta era longa, cheia de desculpas e arrependimentos. Ele falava sobre como tinha tempo para refletir, sobre como percebia agora a gravidade do que tinha feito. Li a carta uma vez. Depois a guardei em uma gaveta. Não respondi. Não porque estivesse com raiva, embora uma parte de mim ainda estivesse, mas porque percebi que não devia a ele nada. Nem perdão, nem resposta, nem fechamento. O fechamento tinha que vir de dentro de mim, não dele. E estava vindo. Lentamente, mas estava. Hoje é terça-feira, o que significa que tenho a reunião do grupo de apoio à noite. Estou animada para ir. Tem uma nova integrante se juntando ao grupo hoje. Uma mulher de 40 anos que acabou de descobrir que seu namorado de 2 anos estava usando ela para acessar uma herança familiar. Sei que ela vai chegar arrasada, confusa, culpando a si mesma. Porque foi exatamente assim que eu cheguei na minha primeira reunião. Mas também sei que, com o tempo e com o suporte certo, ela vai se reerguer. Assim como eu estou me reerguendo. Assim como todas nós estamos. Porque é isso que fazemos. Nós sobrevivemos. Nós nos reconstruímos. Nós transformamos nossas feridas em sabedoria, nossa dor em propósito. Olho para o relógio. Quase hora de sair para o trabalho. Termino meu café, pego minha bolsa e lanço um último olhar para o apartamento antes de sair. Este espaço pequeno tem sido meu santuário, o lugar onde chorei, onde me reconstruí, onde aprendi a amar a mim mesma novamente. Mas não vou ficar aqui para sempre. Eventualmente, vou me mudar. Talvez para um lugar maior, talvez mais perto do rancho, talvez para algum lugar completamente novo. Não sei ainda. E está tudo bem não saber, porque aprendi que a vida não segue um roteiro. Não importa o quanto planejamos, o quanto tentamos controlar, sempre haverá surpresas. Algumas dolorosas, outras maravilhosas. O importante é estar presente, é continuar se movendo, é escolher, todos os dias, se reerguer. E é exatamente isso que estou fazendo. Saio do apartamento e pego o elevador. No saguão, cumprimento o porteiro, que sorri e me deseja um bom dia. Na rua, o sol brilha, as pessoas caminham apressadas, a cidade pulsa com vida, e eu faço parte disso, desse fluxo constante, dessa jornada coletiva. Sou Ji-won Park, tenho 28 anos, sobrevivi a uma traição devastadora. Protegi minha família. Estou me reconstruindo. E pela primeira vez em muito tempo, estou esperançosa sobre o futuro. Não sei o que ele reserva. Não sei se vou encontrar amor verdadeiro. Não sei se coração blindado vai crescer ou permanecer pequeno. Não sei se Jun-ho e eu vamos nos tornar algo mais ou permaneceremos apenas amigos. E está tudo bem, porque aprendi que a felicidade não está em ter todas as respostas. Está em estar presente para as perguntas. Está em abraçar a incerteza com coragem. Está em confiar que, não importa o que aconteça, vou conseguir lidar com isso, porque já lidei com o pior e sobrevivi. E se sobrevivi àquilo, posso sobreviver a qualquer coisa. Caminho pela rua em direção ao ponto de ônibus, sentindo o calor do sol no rosto, o vento suave nos cabelos. A cidade continua se movendo ao meu redor. Indiferente à minha história pessoal, indiferente às minhas lutas. Mas eu não sou mais indiferente. Não sou mais a garota ingênua que acreditava cegamente em contos de fadas. Sou alguém que conhece a escuridão e escolheu buscar a luz. Alguém que foi quebrada e decidiu se reconstruir mais forte.
E enquanto caminho, com a cidade despertando ao meu redor e o futuro incerto se estendendo à minha frente, sinto algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não a paz de ter todas as respostas, mas a paz de saber que, não importa o que venha, vou estar bem. Porque aprendi a maior lição de todas. Aprendi que o amor mais importante não é o que recebemos dos outros. É o amor que cultivamos por nós mesmos. É a capacidade de nos levantarmos, de nos perdoarmos, de acreditarmos que merecemos coisas boas, mesmo depois de tudo. E eu mereço ser feliz, mereço ser amada genuinamente, mereço paz. E de um dia de cada vez, estou construindo exatamente isso. O ônibus chega. Subo, encontro um assento perto da janela e observo Seul passar diante dos meus olhos. Esta cidade me viu chorar, me viu quebrar, mas também está me vendo me reerguer. E isso, de alguma forma, faz toda a diferença. A jornada não terminou. Na verdade, em muitos aspectos, está apenas começando. Mas pela primeira vez, não tenho medo do caminho à frente, porque sei que, não importa onde ele me leve, vou estar bem, e isso é mais do que suficiente.